Olá, piscianas e piscianos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos ver quais são as energias disponíveis para essa semana? Eu vou começar então com o Rider-Waite-Smith. Peço que vocês se concentrem. Para todos aqueles que têm o signo de Peixes forte no mapa, Sol, Lua, Vênus, Ascendente. Vamos lá. 2 de ouros. O que mais? 5 de paus. Alguns piscianos aí tendo que carregar muitas coisas ao mesmo tempo, muitas situações, né? E isso tá te sobrecarregando, né? Te trazendo conflitos. Pagem de copas. Pode, inclusive, ser com relação a uma criança. 3 de paus. Aos cuidados de uma criança, né? Que tá sobrando para você. Fundo do deck, pagem de paus. Vamos lá, peixes. Então, para alguns, essa situação que eu falei, né? Você é bastante sobrecarregado, sobrecarregada com os cuidados de uma criança, com situações do cotidiano, né? E pode ou não envolver aí, inclusive, os cuidados de uma criança. Às vezes você em conflito, às vezes você já se separou do pai ou da mãe da criança e vocês em conflito por essas questões que envolvem essa criança. Alguns aqui de vocês, os conflitos são causados devido à imaturidade, provavelmente imaturidade de outra pessoa. Você lidando com uma pessoa que é muito imatura. E isso trazendo bastante conflito para vocês, né? Eu vejo que aqui, peixes, na situação de vocês, tá muito forte essa questão da criança, do jovem. Então, muito forte que ou envolve crianças nessa situação, né? Ou uma questão de imaturidade. Pode estar falando também de questões da sua criança interior, né? Ou seja, que está relacionado ao seu passado, à sua infância. E que talvez agora você carrega muitas coisas, muitas situações por conta de questões da sua infância que você precisa trabalhar melhor. E isso tá muito forte, peixes, porque fecha com esse 3 de paus aqui, que me fala o seguinte: agora você tem plenas condições de olhar para as situações do passado com conhecimento. Você tem uma vista muito melhor agora, uma visão que alcança melhor essas situações. É como se são situações que no passado você não podia lidar com essas situações, você tinha dificuldade de lidar com essas situações, porque você não tinha naquele momento a capacidade de enxergar o todo, de ver a situação de ver todos os elementos da situação. E talvez muito forte que eu tô falando da sua infância mesmo. Por você ser uma criança, você não conseguia enxergar a situação como ela era. E por isso talvez isso te gerou até traumas. Mas que agora, e aí você vem carregando, né, tudo isso, mas que agora você tem uma visão de adulto para isso tudo que você passou. E por ter essa visão de adulto, você sabe o que estava acontecendo, você sabe por que as coisas foram do jeito que foram. E você tem até aqui, fala para você desenvolver a maturidade de lidar com isso. Talvez no passado você não conseguia lidar com essas situações porque você não tinha maturidade para isso, mas agora você tem. Ou ao menos aqui tá te aconselhando
a desenvolver essa maturidade para você lidar com essas coisas. Pedi aqui uma clarificação com o mitológico. Talvez porque tem 2 páginas aqui, né? No fundo do deck, o pajem de paus. E aqui na mesa, o pajem de copas. Páginas falam de mensagens. Talvez o que desencadeou essa situação aqui, ó, seja até uma mensagem que você recebeu ou uma notícia que você ficou sabendo sobre algo ou alguém. Sabe? Talvez não foi assim uma pessoa em específico entrando em contato com você, mas você ficou sabendo de algo, entende? Que envolve essa situação aqui. Vamos lá. A Imperatriz. Nossa, enquanto eu estava embaralhando aqui o mitológico, eu tava pensando sobre gestação, mas eu falei, não, eu não vou falar, porque apesar de tá forte a energia de criança, eu não tô sentindo energia de gestação. E aí veio a Imperatriz. Veja que aqui, ó, ela tá grávida, né? Normalmente, nos decks, a Imperatriz é representada ou por uma mulher grávida, ou como é aqui no dos Anjos, que eu vou jogar daqui a pouco, uma mulher com um bebezinho no colo. Pode estar falando de situações que vêm até de quando você estava na barriga da mãe, pode ser situações que envolvem gravidez sua ou da sua parceira. Pode ser aqui com esse 5 de paus, você com dificuldade de engravidar. E é esse o conflito, você querendo engravidar. Ou até mesmo um conflito que se originou porque você engravidou. Às vezes você não queria engravidar nesse momento, ou você engravidou, o seu parceiro não quis assumir. É. 3 de espadas, que fala de corte. Gente, muito forte aqui questão de criança. Esse daqui é o mitológico. E a história desses dois aqui é o seguinte, ó, ela tá fazendo isso com o marido dela, né? É que eu não vou ficar falando pro YouTube não me cortar, né? Ela tá fazendo isso com o marido dela. Por que ela tá fazendo isso? Porque o marido dela vendeu a filhinha deles para fazer negócio com... Ele era o rei e ela a rainha, né? E ele queria fazer negócios com o rei de outro reino. E aí ele vendeu a filhinha criança deles. E aí quando ela descobre, ela faz isso com ele. Então eu sinto aqui, ó, e o 10 de espadas, que fala sobre o fim de uma situação difícil. Eu sinto que para muitos piscianos aqui, uma situação difícil que envolve uma criança e que gerou conflito. Só que essa situação, esse conflito, ele chega ao fim. Foi algo bem difícil, mas se encerra. Aqui talvez até uma briga judicial entre o pai e a mãe da criança, e que a criança foi bastante afetada por essa briga, por esse desentendimento entre os pais. Mas isso finaliza. Inclusive pode ser você essa criança. E aí agora, claro, você já chegou na fase adulta, mas isso aconteceu na sua infância e você carregando traumas desse período. Às vezes, veio muito forte aqui, gente, que eu falei de mulheres que talvez não estivessem conseguindo engravidar. Às vezes, é um trauma totalmente psicológico. Você não consegue engravidar porque quando você era criança, você sofreu muito com brigas e discussões dos seus pais, provavelmente porque eles estavam se separando. E aí você associando essa briga do seu... provavelmente brigaram por conta de questões suas. E aí você associando que
que ter filho reavivaria esse tipo de discussão, de briga, de desentendimento, sabe? Como se ter filho fosse sinônimo de conflito. E aí, como você tem isso forte na sua cabeça, você não consegue engravidar. Ou talvez a sua mãe te criou sozinha. E por mais que agora você tenha um parceiro que, a princípio, né, a gente nunca pode garantir, né, que o homem vai estar presente, né, porque às vezes ele fala que quer ter um filho, você engravida, a criança nasce, ele cansa de você, vai embora e te deixa sozinho com a criança, né, mas enfim, mesmo você tendo um parceiro que a princípio vai estar junto de você, criando essa criança junto com você, talvez um trauma forte que você teve da sua mãe te criando sozinha ficou. E aí, por mais que você tenha certeza que você vai ter o pai da criança ali junto criando essa criança, mesmo assim fica o trauma de não conseguir engravidar, de ter medo. Olha, o 2 de ouros de novo. O 2 de ouros abriu e fechou aqui, ó. Abriu com o Smith e fechou com o mitológico. O 2 de ouros fala muito sobre você construir o seu caminho. Ou seja, por mais que você tenha tido traumas da sua infância ou do seu passado, não precisa ser necessariamente infância, você tenha tido traumas que foram causados pela atuação de outras pessoas. Então, nesse exemplo que eu dei, você ter traumas por conta das brigas e discussões dos seus pais, por exemplo, mas agora quem vai construir uma nova família é você. Você vai construir uma nova família, um novo caminho, uma nova vida. Não são os seus pais. E eu sei que não é fácil, né? Porque não é algo consciente, não é algo racional. Não é só pensar, não são meus pais que vão criar meu filho, então não tem por que ter trauma. Eu sei que a coisa não é assim. Mas você tentar se conscientizar cada vez mais disso, que você pode fazer diferente. Talvez você tenha tido uma vida que foi difícil, que tiveram vários problemas, que foi aos trancos e barrancos, mas isso se encerra e agora você pode fazer diferente. Eu vejo aqui, peixes, fundo do deck, 5 de ouros. Você, olha, 5 de ouros e no fundo a carta da família, que é o 10 de ouros. O 5 de ouros fala sobre se retirar por conta de sentimentos de miséria, de escassez. Então, você deixando de construir uma família por conta de traumas e sentimentos de miséria e escassez. Miséria e escassez emocional até, principalmente, aliás. Eu sinto aqui, peixes, que é chegado a hora de você construir esse algo. Pode ser algo na vida profissional? Pode, mas eu sinto muito forte aqui que é vida familiar, né? Vida afetiva, familiar. Você pode construir, não só você pode, como eu percebo que é chegada a hora. E você tá se retirando na calada da noite, toda coberta, escondida, para ninguém te ver que você tá fugindo. Tá fugindo de algo que você deveria fazer. Não deixe esses fantasmas do passado te amedrontarem, peixes. É chegada a hora de fazer. Ó, 7 de ar. 7 de ar, normalmente, ele é representado nos decks por alguém que também tá muito parecido com isso. Alguém que tá saindo escondido na calada da noite, sem se comprometer. Deveria estar se comprometendo e não tá. E aqui fala assim, ó, planos que precisam ser revistos,
olha, mais coisas acontecendo além do que se vê. E o 2 de ouros, que saiu 2 vezes na mesa, ele fala sobre ter que lidar com muitas coisas. Eu sinto aqui que essas coisas acontecendo além do que se vê, para muitos está relacionado com coisas que igual eu falei, né, que são traumas que estão lá dentro da gente, mas estão influenciando aqui fora. Estão influenciando a vida que a gente está construindo aqui fora. E ali fala, né, a última mensagem, momento inoportuno. Vamos entender aqui esse momento inoportuno. Quatro de água. 4 de água é uma carta que fala sobre tédio, descontentamento, apatia, perder oportunidades porque não tá fazendo nada. E aqui fala assim, ó, perder uma oportunidade, descontentamento ou tédio e abra seus olhos para as possibilidades. Peixes. Com essas duas cartas aqui, eu sinto que reforço aquela mensagem que eu já tinha dado. Você está se retirando de situações e esse retirar-se de situações, evitar que situações aconteçam, dizer, ah, não, essa não é a hora, esse não é o momento, deixa para depois. Esse tipo de ação que você está tomando nesse momento vai te fazer perder boas oportunidades. Mesmo porque, olha só o que está no fundo do deck. O Rei de Água. E ele fala o seguinte: abra seu coração e a mente a quem está à sua volta. Então, se abra a quem está à sua volta para você não perder essas oportunidades. Conselhos confiáveis e sinceros e trabalho de caridade. Para alguns aqui, gente, se você tá tendo dificuldade de engravidar, o conselho é que você saia um pouco dessa fixação, que a hora que você ocupar a sua mente com outra coisa, a gravidez chega, acontece. E aqui, né, como falou, trabalho de caridade, vai se ocupar de outras pessoas. Sabe, às vezes, pode ser um trabalho de caridade mesmo, sei lá, você é muito boa em alguma coisa e aí você vai dar cursos de graça, ou você pode, sei lá, nas noites frias servir sopa, essas coisas assim de caridade mesmo, pode. Mas também pode ser algo que não chega a ser uma caridade, sei lá, você tá cobrando por esse serviço, mas você tá ajudando os outros, você tá disponibilizando o seu conhecimento. Aqui mostra que a partir do momento que você olha para o outro, para de olhar tanto para si e para sua dor e começa a olhar para a dor dos outros e tentar ativamente solucionar, sanar essa dor dos outros, aí essa situação aqui que para muitos é querer, para muitas é querer engravidar e não conseguir, essa situação se resolve. Ainda mais esse 2 de ouros aqui, né? Principalmente no mitológico, que ele dá essa ideia de trabalhe. E trabalhe sem ficar obcecado ou obcecada no resultado. Trabalhe para fazer, trabalhe para pôr coisas no mundo, para pôr arte no mundo, para pôr boas ideias no mundo, para pôr soluções para os outros no mundo, soluções para você.
Trabalhe. E aí, lembra que eu falei, vamos entender esse momento inoportuno? É que talvez enquanto agora você está muito obcecada ou obcecado no seu objetivo, você não vai conseguir manifestar mesmo. O momento é inoportuno. E aí, quando você foca no outro e vai pôr esse teu conhecimento no mundo, quando você estiver fazendo isso, quando você menos esperar, o teu objetivo se realizou. Certo, peixes? Bom, espero que essa mensagem possa ter te ajudado de alguma maneira. Convido todos a se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar. Toda interação que vocês deixam aqui é o que ajuda esse canal a continuar existindo. Gratidão a todos que ficaram até aqui. Um grande beijo, fiquem bem e até mais. Tchau!